Ok, minha gente, já de volta. E durante essa semana a gente está falando muito de eleições, ainda estamos vivendo eleições, vamos viver eleições até o final desse mês, tá? Porque a gente tem aí um segundo turno pela frente. No estado do Rio de Janeiro, nós não teremos segundo turno para governador, porque o governador Cláudio Castro, contrariamente às pesquisas, que as pesquisas davam uma disputa ali, quase que os dois ali, quase que teve em alguns momentos empate técnico, né? E as pesquisas trabalharam firmemente para o Marcelo Freixo. Eu coloquei dessa maneira, né? Abrindo aspas, trabalharam firmemente para o Marcelo Freixo. Só pode, né? Porque depois, quando terminou a eleição, foi um banho aqui no estado do Rio. Outros estados a mesma coisa, ou seja, os institutos de pesquisa erraram o tempo inteiro. Intencionalmente ou erraram porque são ruins mesmo de pesquisa. Tem lugar aí que pesquisa nem chegou ainda, né? Nem chega. Então, esse negócio de pesquisa aí, isso é muito estranho. Nós vamos conversar também sobre esse assunto com Carlos Martins. Ele é gestor público e ele tem muita coisa para falar e ensinar para a gente. Carlos Martins, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, amigos que estão aqui nos assistindo. É um prazer enorme, é um motivo de muita honra poder estar aqui no teu programa e muita responsabilidade também. Eu sempre agradeço essa oportunidade. Hélio, quem ensina é Deus, é o Senhor, é Jesus. A gente só compartilha aquilo que a gente aprende com os outros. Então, eu parto desse princípio, porque quando a gente acha que a gente ensina alguma coisa, vem a vaidade, né, e vem a soberba, e a Verdade. soberba é o princípio da ruína. E tu sabe muito bem, eu costumo andar pelos bairros, conversar com a população, e eu sempre falo, né, que a maior escola do gestor público não é lá os bancos da universidade, mas é a escola do povo. Ali a gente aprende, na faculdade, né, a gente aprende, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a gente aprende a teoria. E a prática, muitas vezes, é totalmente diferente, Hélio. Às vezes, tu tem uma visão de uma determinada situação, tu quer montar um projeto dentro de uma comunidade, mas aquele projeto é segundo a tua vontade. O que a população quer, o que ela precisa. E essa percepção tu só vai ter junto com o povo e muitas vezes com pessoa que tem um mínimo de instrução, né? Pessoas às vezes analfabetas, que te ensina coisas que tu não aprendeu, que os teus professores com mestrado, doutorado não sabem. E a população sabe do que ela precisa ou ela sabe do que ela quer? É uma pergunta complicada, é difícil. Me botou contra a parede. Muitas vezes eles acham que aquilo ali é necessário para ele, mas na realidade não é. Às vezes ele quer uma creche e a gente tem uma deficiência muito grande de creche em Teresópolis e muitas vezes creche, escola e muitas vezes não naquela comunidade ali não é assim o mais estratégico ter essa creche e essa escola. Às vezes é mais interessante num outro lugar. Quer dizer, não é o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa, né? Exatamente. Eu, quando digo pessoa, eu digo bairro, a comunidade. Tu tem que ter essa percepção, ao tu ter o contato com a pessoa, de tentar traduzir isso, né? E aí tu vai aliar a vontade popular com a técnica de gestão. E isso é fundamental. E é uma coisa muito escassa nos últimos dias. Os nossos políticos não têm essa visão. E por isso a gente não elege. Mas eu acho que o grande culpado é o povo. Eu acho Sim, que a população brasileira, sim. nós não somos politizados Não, ao ponto de dizer que não vou votar, não quero saber. a A gente grande maioria, está mudando, tá? Mas a grande maioria dos jovens, mas isso começa a mudar. é a juventude do TikTok, né? É, É a juventude exatamente. do TikTok. Eu falo muito isso em casa com a minha filha, meu filho, sobre esse tipo de coisa. É, o detalhe, pessoal, eu vou falar uma coisa bem forte aqui, e depois eu vou contar uma história bem rapidinha. A gente elege quem é igual a gente. Essa é a realidade. A gente só anda com quem é igual a gente. Alguns anos atrás, eu estava num ônibus vindo, eu acredito que eu estava vindo até do Comari, da aula de natação. Eu peguei um ônibus do alto e estava indo para Albuquerque. Aí o ônibus estava lotado. Só tinha um lugar assim mais no fundo, uma senhorinha mais gordinha assim,
e estava bem apertado o banco. Aí eu sentei, quando eu cheguei perto dela, ela me olhou com a cara, ela não gostou muito. Ela olhou com a cara para mim, eu fui e sentei, meio com a perna para fora, assim, sentei ali. Aí, quando chegou no Vale do Paraíso, eu vi uma situação meio complicada, que até hoje eu não lembro o que foi. Chamou a atenção, não só minha, mas dela também. Alguém estava fazendo alguma coisa errada, assim, muito feia, né? Aí eu, para puxar, porque eu tenho o costume de puxar conversa com as pessoas, eu disse assim, ó, depois reclamo dos políticos. Mas a senhora sabe por que os políticos são corruptos? Aí ela olhou para mim, não, porque o povo é corrupto. E ela não concordou. Eu disse, porque a gente só elege quem é igual a gente. Eu vou lhe dar um exemplo. A senhora tem um grupo de amigas. Ela tem. E essas amigas, elas têm um padrão de vestimento, de conversa. Ela tem. Se chegar uma outra senhora com um vestimento que destoe desse grupo, ou ela muda ou ela não vai se integrar ao grupo. Se ela não tiver uma conversa, né, que possa ser comum entre todas, ela não vai permanecer no grupo, não é assim? Ela realmente. Então, a gente só anda, a gente só vota em quem é igual a gente. O político é corrupto porque tem um povo corrupto que elege ele. E eu digo corrupto que eu me incluo nisso. É verdade, eu falo isso também. É. Eu penso dessa maneira. Eu quero falar de você com pesquisa. As pesquisas deram até uma provável vitória do Lula no primeiro turno. Aqui no Rio de Janeiro também as pesquisas botaram o Marcelo Freixo e o Cláudio Castro, Quase os dois empatados. ali quase que empatados. Em outros estados foi a mesma coisa, ou seja, no país inteiro. Nós conversamos isso dia 2 de setembro. Foi. 2 de setembro, a última vez que eu estive aqui, e eu falei para ti que eu não concordo com as pesquisas, porque elas historicamente sempre erraram. Cara, mas erraram muito Só que dessa vez. dessa vez extrapolaram. Eu vou dar um exemplo, o general Mourão, que estava lá atrás, venceu lá para o Senado, no Rio Grande do Sul. O Nix Lorenzoni também estava atrás, o Eduardo Leite, né, estava na frente, e ele conseguiu passar o Eduardo Leite, né, contrariando todas as pesquisas. São Paulo, rapaz. São Paulo, né? O Haddad estava com a eleição ganha, de acordo com a pesquisa, o Haddad ganha no primeiro turno. O Haddad, eu vi, a última pesquisa que eu vi, ele estava com 10 pontos na frente. A gente elegeu lá o astronauta, né, o Marcos Pontes, que também era improvável que seria eleito. Improvável. E o Tarcísio passou na frente. E o Tarcísio estava bem atrás, de acordo com as pesquisas. Teve um momento que ele estava ganhando já no primeiro turno. Você acha que precisa uma CPI em cima disso aí? Que estão pedindo agora, né? Precisa, a gente precisa moralizar isso aí, porque é muito fácil tu manipular. A gente que já estudou estatística, a gente tem uma noção que é possível, inclusive a minha esposa é professora de estatística na universidade, é possível. Então, o que acontece, Hélio? Inclusive, na Jovem Pan foi falado sobre isso. Tu identifica um grupo e vai pesquisar só aquele grupo. Se tu perceber lá nas ruas, a pessoa que usa máscara, o cara lá cabeludo, com aquele jeito de magrão e tal, né? Tu já sabe mais ou menos quem ele A é. tendência. A tendência dele. Não quer dizer, né, que a gente não pode assim fazer um julgamento precipitado das pessoas. Eu vejo muito, sim, pela tendência. Olhei para a pessoa e já sei a tendência política que ele segue. Exatamente. E uma outra coisa que estão fazendo, Hélio, em cidades onde o Lula perdia, assim, com a larga vontade, perdeu, né? Lá o Haddad perdeu em 2018, com uma larga vantagem do Bolsonaro, eles evitavam. Em cidades que o PT tinha a maioria, eles iam fazer a pesquisa. Isso foi identificado. Então, é fácil tu manipular os dados, muito fácil. O Datafolha, que é do jornal A Folha de São Paulo, né? Não, outra aberração, né? Que é um jornal com uma tendência esquerdista, sempre foi muito grande, né? Digamos que seja o Globo do Rio de Janeiro, a Folha, né? É um jornal bom e tudo, mas tem uma tendência esquerdista muito grande. O Datafolha, que é o instituto, pertence ao Grupo Folha. E eles foram, dessa vez agora, eles foram incisivos a campanha inteira. Chegou a estar 15 pontos à frente. E quando a gente foi para
para o final foi completamente diferente. E a própria Globo encomendou, pagou milhões aí por pesquisas, né? Tem um instituto de pesquisa do Nordeste, eu acho que é da Bahia, que pertence a um político da esquerda, o IPEC, que é um antigo Ibope, né? Que faliu, que tiveram que mudar de nome por tamanha descredibilidade, né? Então a gente vê que é necessário uma CPI investigar isso. Por quê? Porque as pesquisas, elas influenciam, principalmente a pessoa menos informada. Elas influenciam, né? Uma mentira repetida incessantemente, ela se torna uma verdade. Porque tem gente que quer votar em quem ganha, né? Exatamente. Ah, não vou perder o meu voto. E isso aí é um grande erro, né? A gente tem que entender, pessoal, vocês que estão em casa, que o único dia... Sabe lá na Constituição que diz que todo o poder emana do povo? Isso é uma grande mentira. Isso não existe. Vou ser bem sincero com você. Não existe. O único dia que todo o poder emana do povo é lá no dia da nossa eleição. No dia que a gente vai escolher, nós temos o poder de escolher quem vai nos governar, quem vai direcionar o rumo do nosso país. É o único dia. Fora isso, o poder emana, né, dos políticos e hoje, infelizmente, daqueles políticos que não foram eleitos. Políticos que têm, apesar de ser um cargo político, né, eles têm um cargo, como é que eu vou falar? Eles são servidores públicos do judiciário, digamos, juízes, né? Infelizmente, hoje nós temos a politização do nosso judiciário e mais claro, isso foi até falado por ministros que já se aposentaram, o nosso STF está politizado. Infelizmente, é um grande erro. A gente vê no mundo inteiro, inclusive na Europa, a Suprema Corte ela não se manifesta, não dá entrevistas. Mas não pode, é outra Os coisa. Estados Unidos também é assim, eles não se manifestam. Tem que ter isenção, tem que ter isenção. Como que eu vou lá fazer vou dar uma entrevista e falar mal de uma pessoa que depois eu vou julgar? Né? Nada, é suspeito, né? Raramente, é muito raro você ver um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, Canadá, México, é muito raro eles darem uma entrevista para a imprensa, porque eles não aparecem, eles não podem, e eles entendem que tem que ser assim, né? Você vai dar uma entrevista para a Rede Globo, por exemplo, amanhã depois você tem que julgar algum caso da Rede Globo, mas aí você já virou amiguinho, virou coleguinha, aí complica. Então, hoje, o Brasil vive isso aí. Agora, a população não enxerga isso, cara. Sabe o que acontece, Hélio? Isso eu já falei aqui no teu programa. Eu vou, assim, falar dos políticos. Toda vez que tu entrevistar um político, pergunta para ele se ele já leu a Constituição, toda a Constituição, se ele sabe manusear a Constituição. O político que tem a obrigação de conhecer, de ler a Constituição, entender como é o funcionamento dos três poderes. No caso, no Brasil, e alguns juristas aí já dizem que nós temos 4 poderes, que o Ministério Público é um 4º poder. Eles não entendem o funcionamento de cada poder. Inclusive, quando falava lá do artigo 142, queriam punir quem falava do artigo 142. Como tu vai punir alguém que fala que tem que acionar um artigo da nossa Constituição? É uma arbitrariedade Se você muito chegar grande. na rua e fizer uma pesquisa... Aliás, eu vou falar isso com o Marcelinho, para a gente fazer uma matéria sobre isso. Você sabe o que é a Constituição? Você já leu a Constituição? Tu tem uma Constituição em casa? Garanto que a maioria do brasileiro, do teresopolitano, eu não tenho, não. Eu tenho. Eu não tenho, não. Mas a maioria, aqui na TV tem, a maioria do teresopolitano não sabe nem o que é a Constituição. Não sabe, não sabe. E aí a gente, como diz lá, né, o meu povo padece por falta de conhecimento. É justamente isso. E a gente viu durante a pandemia, assim, prefeitos extrapolando, coisa que eu estudo a Constituição há quase 20 anos. E lá, eu fazia muitas provas de concurso, e foi aí que eu aprendi o que eu falo hoje. Lá, quando a gente ia fazer uma prova, falava sobre quais as únicas condições para ser restringido
as liberdades, né, individuais só em duas situações, né, estado de defesa e estado de sítio. E quem decreta é o presidente da República com como é que é assim, com a aprovação, né, do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, o decreto presidencial tem que ser aprovado do Congresso Nacional. A gente viu prefeitos que muitos nunca leram a Constituição, decretando o fica em casa, que é uma afronta aos princípios pétreos da nossa Constituição. Nós tivemos aí o caso como é que é o nome do vice do Lula? Oh, meu Deus. O O Alckmin. O Alckmin, ele vinha insistentemente chamando o Lula de ladrão, de chefe de quadrilha, de prisioneiro. Depois, ele se alia e vem a ser candidato a vice-presidente na chapa com Lula. Tá, esse ponto passou. Eu vou pedir a opinião agora do Carlos, sobre o Ciro, né? Que até há 4, 5 dias atrás, vai ficar para depois do comercial, tá? Gente, preste atenção aí no comercial da Gota Elétrica. A Gota Elétrica tá com uma promoção chamada Gotinha. A Gotinha da Gota Elétrica. Preste atenção que você tem 5% de desconto lá na Gota Elétrica se você falar da Gotinha. A gente volta já.